No programa de hoje, eu tô conversando com a talentosa, múltipla Gotcha, que é única, né, Gotcha? Gotcha é única. E aí você saiu em carreira solo, como a gente estava falando no bloco anterior, e era esse o caminho que você queria seguir. Você pensava assim, vou seguir a minha carreira artística como cantora. Porque você já tinha um sucesso imprimindo aí, já se conhecia, eu já estava entendendo que era por aí que a coisa ia acontecer. E, incrivelmente pela música, que não era o que eu mais amava. Eu queria estar no palco como atriz, mas a música realmente veio primeiro. E você queria cantar repertório americano, ou você pensava em cantar repertório brasileiro? Eu pensei no brasileiro primeiro, que foi aquela história que não deu certo com os produtores. Era um desejo? Não, foi um acaso. Foi um acaso. Quando eles sugeriram, vamos fazer uma música em inglês, e essa música aconteceu, que a primeira vez que eu estava dirigindo um carro e ouvi a música, eu falei, ué, eu trouxe... Porque naquela época era toca-fita. Eu falei, gente, será que eu tô me colocando para me ouvir? É demais. Mas estava tocando nas rádios já. Eu trocava de estação, era a música, no One Two tocando. Eu trocava para outra, também tocando. Então foi uma coisa que eu realmente não esperei. Foi realmente, para mim, foi uma surpresa. Por isso que eu acho que eu não tive esse preparo na época. Porque eu realmente a gente foi fazer uma brincadeira. Né? Como ninguém queria em português, então vamos fazer em inglês. E em inglês ela bombou. Até eu entrar numa gravadora, esse single, No Want to Answer, ele tava em DATzinho, naquelas fitinhas, né, que na época tocavam nas rádios, assim. Então era uma briga para conseguir, porque eu não tinha gravado aquilo. Aquilo era uma coisa minha e dos meus produtores, então só nós tínhamos. Quando esse DJ começou a liberar para as rádios, aí um espalhou para o outro, viralizou, como se diz hoje na internet. Viralizou. Foi uma coisa que viralizou e virou Brasil. Quando virou Brasil, que um copiou da outra, copiou da rádio, às vezes era uma gravação ruim. Quando se ouvia, se falava, nossa, esse deve ter copiado da rádio mesmo para tocar. Porque às vezes eu estava viajando, fazendo show já, porque eu já fazia show, e aí eu escutava numa rádio em, sei lá, Sorocaba, aí tava lá, tocava, mas tocava com uma qualidade péssima, então você via que era uma cópia da cópia da cópia da cópia. E aí as gravadoras começaram, falaram, o que é isso, né? O que é esse sucesso que tá tocando no Brasil todo que a gente não sabe quem é? E o melhor, um sucesso espontâneo. Totalmente, assim, eu acho que tem um valor incrível porque é o sucesso espontâneo. Não, eu nem sabia o tamanho do sucesso. Mas não é um fabricado que não deixa de ter o seu valor. Claro. Mas é uma outra pegada. A gente fez até um pouco com uma certa, não foi raiva, mas assim, a gente ficou com uma mágoa de ninguém ter aceito o produto em português. Então a gente resolveu, então já que ninguém aceita, vamos ver o inglês, exatamente. E foi justamente o que aconteceu. O inglês foi um sucesso absurdo. E aí começaram a me chegar mais músicas, porque aí alguns outros amigos, esse mesmo compositor de No Want to Answer, eu tenho 2 músicas dele no mesmo álbum, ele mandou outra. Aí eu comecei a pedir para os meus amigos brasileiríssimos, assim, poxa, você pode compor uma música para mim em inglês? Eu quero uma coisa assim, né? E aí as gravadoras começaram a perguntar para esses meus produtores, mas quem é? Quem é? Mas veio da onde? É da Europa? Ela é europeia? Porque eu acho que o acento do inglês não era tão americano, então eles achavam que era realmente uma europeia. E começou esse namoro, as gravadoras perguntando e a gente fazendo que a gente também quis um pouco tirar uma onda, né? Já que a gente não tinha sido aceito, então agora vamos esperar também, não teremos pressa para isso. Mas acabou que as coisas naturalmente foram acontecendo, a gente esse meu amigo DJ tinha uns donos de gravadora que eram muito amigos dele, que ele confiava, que era uma gravadora distribuída pela Warner Music na época.
E aí ele contou, ele falou, olha, é uma brasileira, é uma menina que está começando a carreira agora. E eles ficaram super interessados. E aí a gente fechou um contrato, vamos fazer um álbum, vamos fazer. Aí rolou mesmo. Aí começou essa história. Eu já tinha algumas músicas que eu já tinha gostado, eu quero essa. Porque eu me meti muito nesse disco. Isso que eu queria falar. Você escolheu um pouco o repertório Todo, também? Você tudo. se envolveu nessa parte? Eu me envolvo sempre. Eu me envolvo em tudo que é meu, assim, que tá meu nome, que eu tô fazendo. Eu gosto de me meter. Eu sou muito metida mesmo. Mas é bom, né? É. Porque aí fica um pouco o olho do dono, né? Exatamente. Senão Olha, eu queria que fica ficasse muito... a minha cara, entendeu? E aí eu entendi essa coisa do inglês. Tinha muito do que eu era influenciada, sabe? Tinha muito da década de 70 na produção desse disco da década de 90. Quem você mais gostava de ouvir nessa época? Quem era, tipo, a musa inspiradora? Donna Summer. Donna Summer. Donna Summer, eu digo assim, se eu tive uma professora de canto na vida foi Donna Summer. Porque foi a quem eu mais escutei, assim, durante a minha adolescência, infância. Eu sempre ouvi muito. E é uma super escola, né? Ela Você escolheu bem pra caramba, Ela né? era. Esse repertório te acompanha, Gotcha? E essas músicas que te fizeram sucesso com você lá atrás ainda estão nos seus shows? Essas da década de 90? Da década de 90? Olha, o pessoal pede muito. Eu Eu imaginei. queria dar uma roupagem nova nelas. Aliás, a gente vai dar. Porque eu tive muitos remixes dessas... Eu tive 2 grandes sucessos nesse álbum, que foi a No Want to Answer e o Breakout, que virou o tema da Malhação. Foi. Assim, o primeiro ano, não foi a abertura, mas ela tocava durante a novela inteira. E as pessoas de academia ficavam assim, gente, que era bem... Pulsante. Era demais, era super dançante. É. Então virou um tema de academia e por causa da Malhação, então mais ainda, né? Porque foi em 95 que estourou esse álbum. Que foi essa grande loucura na minha vida e que me fez assim... Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Mas você pretende deixá-los no seu repertório, porque o público deve fazer sim. questão de ouvir você cantar essas músicas. Pois é, o show de discoteca eu tentei Você colocar. faz toda hora, inclusive. Faço Ninguém muito te discoteca, larga eu com aquele... amo É esse muito bom. show. E é muito bom. Esse show eu fiz de presente pra mim, na verdade. Ah, é? Eu resolvi, falei, eu vou fazer um show que tenha a minha cara e que eu, mais do que qualquer pessoa curta, tá fazendo. E aí eu peguei, e é um pouco a história da minha vida, tudo que me fez aprender a chegar hoje onde eu tô. Então eu fiz questão de fazer esse show e tô há 4 anos com ele na estrada. De vez em quando eu mudo uma música aqui, outra ali, pra não ficar... Tentei colocar as músicas dos anos 90, mas eu achei que incrivelmente não funcionaram dos meus hits. Eu fiz um show em São Paulo e coloquei as 2 músicas. Mas eu não sei, eu acho que elas, como são muito eletrônicas, eu acho que eu teria que fazer uma coisa meio voltada para aquela época mesmo. E o discoteca é uma coisa totalmente anos 70. Tanto que eu me rotulei discoteca para ser só dos anos 70, não entra nada nem de 80. E é uma faixa de música, de época de música maravilhosa, né? Pra Nossa. mim... Você comentou, fiz um show para me presentear, para me agradar. Foi. Para fazer aquilo que eu gosto de fazer. E você é assim na sua vida profissional? Você procura fazer só aquilo que você gosta de fazer? Ou você também trabalha, por exemplo, algumas vezes porque é a sua profissão, vamos lá, temos que fazer? Acontece muito isso. Eu adoraria fazer uma coisa que, assim, só por meu, né, prazer. Mas não é assim. Às vezes a gente... Realmente, essa vida nossa é muito inconstante, né? O artista, às vezes, está numa fase boa, às vezes não está trabalhando, às vezes está parado. Então, às vezes, você tem que topar um trabalho que você sabe que não é bem a tua praia, né? Mesmo quando o personagem não te diz grande coisa, aí você aceita. Mas aí o que você faz para melhorar essa onda? A gente sempre... Eu acho que aí você, quando tem os colegas, né...
tudo vai ficando mais leve, né? Realmente, eu já peguei personagens, assim, não posso nem citar, mas já peguei personagens que não eram tão bacanas, que eu realmente não estava muito feliz, mas às vezes o grupo me ajudava, porque era tão feliz o restante das coisas que ficava pequeno eu ficar pensando só em mim, né? Vou ficar egoísta? Não, vamos curtir essa coisa grande, que é muito maior do que um personagem. E eu nunca fui protagonista. Eu nunca fiz uma protagonista em nenhum espetáculo. No teatro, não? Nunca. Nossa, eu já te assisti tanto que agora até fiquei na dúvida. Não, em Cole Porter é porque às vezes... É isso que eu ia falar, mas o Cole Porter tinha um destaque para cada uma de vocês. Tinha, exatamente. Mas não tinha na verdade. Não era uma o tempo todo. Exatamente. Mas você tinha o seu momento solo. Eu tinha aquele... Todo pra mundo mim, tinha. esse foi o espetáculo da minha vida. Eu queria te perguntar isso. Antes disso, você fez As Malvadas, você começou em 94, estreou profissionalmente com As Malvadas e depois você veio com o Cole Porter. Depois desse sucesso do disco sim. que entrou o teatro... Eu nem sei, um amigo como ele meu... entrou? Foi muito louco. Esse amigo meu, que era um amigo de tablado, falou, eu quero te apresentar 2 diretores que amigo é musicais. esse? Celso André Monteiro, que é ator, que tá até em cartaz agora, ele é maravilhoso. Um comediante genial. E a gente é muito amigo. E ele, na época, falou, olha, eu tenho 2 amigos que estão começando agora, são muito jovens, mas eles estão com uma ideia de fazer musicais no Brasil. E é uma dupla, Cláudio Botelho e Charles Miller, são maravilhosos. Eu quero te apresentar, porque eles estão precisando de cantoras. Eles não querem trabalhar com atrizes que cantem, eles querem cantoras que atuem. E aí, isso foi em 96. Eu tinha acabado de estourar o Brasil inteiro, tal, já tinha rodado com um disco e deu uma queda do mercado fonográfico, exatamente no final de 96. Porque eu fiquei 1 ano e tanto trabalhando e de repente deu uma queda até no estilo musical mesmo. Começou a mudar tudo e aí eu falei... que interessante. Eu comecei... Aí até contei pro Celso. Eu já fiz teatro musical no Andro, já tinha feito no tablado uma peça musical. Tudo sem ser profissional. E aí ele me apresentou pro Charles. Aí pronto. Foi o casamento perfeito. Amor né? à primeira vista. Quando eu vi aquele louro lindo... eles são 2 queridos. Talentoso e que realmente tinha uma inteligência artística, que é uma coisa... E ele era muito... ele é 2 anos mais velho do que eu. São jovens. E outra coisa, eles são jovens. Lógico, né? E eles são precursores do teatro musical no Brasil, né? Esse crédito a gente deve a eles. Exatamente. Né? Claro que é sempre... a maioria dos musicais que eles produzem, não são brasileiros, mas eles é que começaram essa leva e com muita categoria. Não é nada mais ou menos, é espetacular. Elegância, é isso que eu sempre vejo, uma competência. Verdade. E eles fizeram muitas coisas autorais. Eles, na verdade, eles trazem muita coisa da Broadway, mas eles fizeram o Cole Porter, que era autoral, As Malvadas era autoral, o Sete era autoral. O Sete é maravilhoso também. Nossa, era o Cristal Baccarat, que era... Cristal Baccarat, maravilhoso também. Realmente, e às vezes eu não faço os musicais deles, eles vão até estrear um agora, que eu por acaso não tô. Que as pessoas falam sempre assim, nossa, mas você é uma menina de Charles e Cláudio. E eu fico até honrada de saber disso. Eu já trabalhei com todos eles, já trabalhei com Falabella, já trabalhei com Wolf, eu já trabalhei com muitos diretores, mas eu realmente sou muito apegada a eles, porque eu comecei com eles, então eu acho que eu tenho essa base do teatro musical através deles, e graças a Deus, assim, eu digo isso porque eu sou muito fã deles. Eles são ótimos. Eu acho que eles Aliás, são... eu quero fazer um parênteses aqui, que o Botelho está me devendo uma visita aqui faz tempo. Então, mais uma vez, convidando. Ele vem, ele adora. Eu espero. A gente está no mar como eu e você. Mas quando daqui a pouco a agenda bate, você vai ver se ele não vem fazer bagunça. Tremendo. E eles são ótimos os 2. Mas o Cole Porter foi o seu divisor de águas? Foi seu cartão de visitas para o mundo do teatro? Foi, completamente. Foi ali que eu ganhei o prêmio de atriz revelação. Foi. Porque eu sempre tive o pé atrás com relação à minha questão artística de atriz. Eu acho que eu não sou tão boa atriz como eu canto. Talvez porque o canto é uma coisa que foi me dada de presente.
E essa coisa da atuação, eu tenho mais dificuldade. Você não tem dificuldade, Gotcha. Você tem que estudar como qualquer pessoa normal. Verdade, talvez. E você está acostumada com o dom gratuito do céu. Eu acho que eu sou pouco mimada. diferente. Eu acho que eu sou que mimada. Deus te mimou aí com essa voz, e aí você acha que tudo é assim. Eu me cobro demais como atriz, aí eu falo, eu não sou tão boa, gente. Aí às vezes eu sofro. Aí eu fiz 2 novelas. Mas sofrer faz parte do processo. Eu sofro muito, que eu falo, não, eu não sou boa. Tá, então todo mundo te engana, né? Dizendo pra você que você é boa, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre essa tua participação em novela no próximo bloco. Eu vou fazer um rapidíssimo intervalo nesse papo adorável, eu tenho certeza que você não vai sair daí. Eu volto já já com mais Gotcha aqui no perfil pra você, rapidinho.